Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a saudação de Paulo ao jovem Timóteo. Vosso servo, pastor Alessandro. Queridos, nós estamos vivenciando no contexto odierno algo que chamo no contexto bíblico, exegético e profético, o contexto da hipocrisia religiosa. Esta hipocrisia religiosa está permeando a igreja atual. A igreja do século 21 vive de uma forma desenfreada a hipocrisia religiosa. Ora, quando lemos a Bíblia, Jesus, em Mateus capítulo 23, ele vai falar acerca dos fariseus. A hipocrisia religiosa está inserida neste contexto do cânon sagrado. Observem que Jesus está dizendo que eles estão vivenciando uma hipocrisia da aparência. Quando Jesus diz: por fora vocês são belos, são bonitos, são sepulcros caiados, pintados, mas por dentro são ossos de rapinas. Jesus está dizendo que esses religiosos vivem a hipocrisia da aparência. Não é de se estranhar, queridos irmãos, não é de se estranhar, igreja noiva de Cristo, que estamos vivenciando este tempo da hipocrisia religiosa. Observe no contexto odierno na igreja. Ora, crentes se levantam contra crentes. Os que se dizem cristãos se levantam contra o seu próprio irmão. Eu não consigo entender esse espírito no qual muitos dizem: eu odeio aquele irmão, eu odeio aquela irmã. A Bíblia diz, queridos, o apóstolo João escreve na sua primeira missiva dizendo: aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, João está dizendo que aquele que odeia o seu próximo é assassino. E João vai escrever no livro Eclésio Teológico do Apocalipse. João vai dizer que aquele que é assassino não herdará o reino de Deus. Então estamos vivenciando esta hipocrisia religiosa. Muitos na igreja batem a mão nas costas, saudam os irmãos, abraçam os irmãos, mas na sua ausência, diante do seu fracasso, da sua derrota, diante das circunstâncias adversas, são os primeiros a apontarem o dedo, a se levantarem. Jesus não ensinou isso. Eu não consigo entender como muitos dizem cristão. Até entendo porque a Bíblia diz que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então eu consigo entender de uma forma, de um contexto bíblico, que muitos na igreja são meros religiosos, pastores que se dizem pastores, pregadores que se dizem pregadores, cantores que se dizem cantores, cristãos que se dizem cristãos, mas são verdadeiros religiosos, são meros religiosos dentro da igreja. Por isso não se estranhe, porque os primeiros que vão se levantar, os primeiros que vão apontar o dedo, os primeiros que vão te jogar na cova são os próprios irmãos. Então esta noite, meu querido irmão, levante a sua cabeça e saiba que você tem um Deus que tudo vê, tudo conhece, um Deus que te levantará, um Deus que vai te exaltar, porque Deus é fiel.